Olá, colegas acadêmicos, voltamos com mais um episódio de Direito Penal. Agora que nós nos introduzimos na criminologia, começamos a estudar o crime e suas vicissitudes, o crime e seus aspectos, o crime e os seus meandros mais profundos. Vamos, portanto, agora começar a navegar aí nos artigos seguintes da parte geral do Código Penal e examinar cada detalhe do crime e seus desdobramentos, seguindo aí após o artigo 13, quando estudamos o nexo de causalidade e os seus desdobramentos, e vamos agora aí para os artigos 14 e 15 para tratar da consumação do crime. Vamos abordar a questão da consumação e da tentativa, bem como do arrependimento eficaz e da desistência voluntária. Ou seja, nós vamos abordar agora o momento consumativo do crime, quando que o crime se torna consumado, quando que o crime morre na fase tentada, bem como quando o crime, no curso do seu iter criminis, sofre por parte do agente o processo de desistência voluntária ou, terminada a fase do iter criminis, ele sofre uma ação ativa por parte do agente de forma a desviar o seu curso a fim de que a consumação não ocorra, que é a hipótese do arrependimento eficaz. Pois bem, a respeito da consumação e da tentativa, nós temos o artigo 14 a nos dizer. Artigo 14. Diz-se o crime. Crime consumado. Inciso 1º. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa, inciso 2º. Tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena da tentativa. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Pois bem, nós temos aqui, portanto, a definição do crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal, ou seja, matar alguém. Consuma-se o crime de homicídio quando morre alguém. Subtrair para si coisa alheia móvel. Consuma-se o crime de furto quando é subtraída para si uma coisa alheia móvel. Crime tentado, quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O sujeito pratica todos os atos necessários para que alguém morra, mas aquele sujeito não veio a morrer em razão de algo que estava fora do alcance da vontade do agente. O agente fez tudo o que ele planejou, fez todo o necessário para que a vítima morresse, mas algo fora do controle do agente impediu que a vítima viesse a morrer. Ele descarregou o revólver, acertou zonas letais da vítima, mas ela recebeu pronto-socorro médico e miraculosamente veio a sobreviver. Isso foi uma circunstância alheia à sua vontade. Nessa hipótese da tentativa, ele é punido e ele é punido com uma sanção que corresponde à pena do crime consumado reduzida de 1 a 2/3, e o critério predominante, de acordo com a jurisprudência, é a proximidade que o crime tentado tem da consumação de acordo com o dano atingido. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz dizem respeito à não consumação do delito por conta de ato do próprio agente. Diz o artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Aqui nós temos o inverso. Percebam que, nesta hipótese, não é uma circunstância alheia à vontade do agente que impede o resultado. Na primeira parte, nós temos o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. E na segunda parte, nós temos o agente que impede que o resultado se produza e, em ambas as hipóteses, ele só responde pelos atos já praticados. Então, nós temos duas situações. Na primeira delas, o agente está no curso do iter criminis e, hipótese 1, desiste de prosseguir na execução, ou seja, ele está no iter criminis e, num determinado momento, ele desiste de seguir na execução, ou seja,
Se ele seguisse na execução, ele consumaria o delito, mas ele desiste de prosseguir, e aí ele responde pelos atos já praticados, ou seja, ele pode estar esfaqueando a vítima, ou seja, já a lesionou, mas desiste de prosseguir na execução, desiste de dar mais facadas ou facadas letais, e aí ele responde pelas lesões praticadas. E na segunda hipótese, impede que o resultado produza, ou seja, ele já deu lesões, por exemplo, fatais na vítima, mas ele se arrepende e ele presta o socorro à vítima, a leva ao hospital e ele é o responsável pelo socorro imediato que vem a causar o salvamento da vítima, ou seja, ele se arrepende de forma eficaz e evita o resultado morte. Responde também pelas lesões corporais, sejam elas de natureza leve, grave ou gravíssimas, leves, graves ou gravíssimas, mas não responde pelo crime de homicídio e tampouco pelo crime de homicídio na forma atentada, responde pelos atos já praticados. O distintivo que nós temos aqui é o sujeito, na primeira hipótese, está no iter criminis, na segunda hipótese, ele já consumou o iter criminis. E aqui nós precisamos, é conveniente que nós façamos isso, até para que os senhores compreendam um pouco da realidade, sair um pouquinho da academia e ir um pouquinho para a vida prática. Nós estamos aqui tratando de crimes que muitas vezes são discutidos nas barras dos tribunais com a finalidade de um processo desclassificatório. Especificamente nas varas do júri, por exemplo, nós temos casos de tentativa de homicídio que tem essa desistência voluntária ou arrependimento eficaz como uma tese muito recorrente. O sujeito que é processado pelo crime de tentativa de homicídio, muitas vezes ele tem a tese desclassificatória fundada no arrependimento eficaz ou, no mais das vezes, na desistência voluntária, frequentemente levantada. Por quê? Porque não raro, especialmente nos crimes de arma branca, se questiona o porquê de ele não ter desferido mais golpes. Se ele deu 5 facadas, ele poderia ter dado 7 e terminado de matar. Se ele deu 7 e não matou, ele poderia ter dado 9 e terminado de matar. Se ele deu 25 e não matou, ele poderia ter dado 27 e terminado de matar. Se ele deu 280 e não matou, ele poderia ter dado 285 e ter terminado de matar. Seja lá quantas facadas ele deu e a vítima veio a sobreviver, ele poderia ter dado uma a mais encravada no coração e ter terminado de matar. É sempre uma discussão retórica esta facada a mais que poderia ter sido letal e que ele de fato não deu, de forma que a vítima acabou sobrevivendo. E discute-se muito o porquê desta facada letal que a vítima não teria sofrido e o porquê dele ter efetivamente não dado esta facada. E há um liame muito sutil, um liame muito cinzento na razão pela qual muitas vezes essa desistência voluntária ocorre. E os senhores acadêmicos, nas situações reais, vão se deparar muitas vezes com situações muito sutis em que a identificação desse fator provocador dessa desistência ou fator causador dessa fuga, muitas vezes, do agente na cena do crime, que seria um elemento alheio à vontade do agente, será de difícil identificação. Cito como exemplo o agente que, tendo a vítima ao solo, à sua mercê, desfere golpes contra ela e, diante da chegada de populares em grande volume, se vê numa situação de alto risco de captura e resolve fugir. Isso muitas vezes pode representar uma situação absolutamente alheia à sua vontade por conta da necessidade premente de fuga, e ele larga a vítima ali, crendo já ter desferido golpes suficientes para o seu assassinato e se põe em fuga. E isso, por outro lado, pode significar uma opção dele por parar de desferir golpes na vítima, julgando já tê-la machucado o suficiente, abre mão de dar continuidade no crime de homicídio, faz um peso e contrapeso na sua avaliação sobre a sua ação delitiva e resolve ir embora e não ter mais problemas.
Isto é uma avaliação dialética que se faz sobre a ação do agente, que acaba desembocando muitas vezes num processo retórico de discussão sobre a sua ação e que resulta, não raro, num embate no tribunal do júri entre acusação e defesa a respeito da sua responsabilidade penal. Essa linha é muito tênue, essa linha é muito sutil, e essa linha guarda uma das grandes belezas do direito penal, que é a dialética entre o certo e o errado, a dialética entre o que fez ou não fez o agente, sobre interpretações possíveis sobre aquilo que fez ou não fez a pessoa, sobre a leitura a respeito do comportamento humano que há atrás da prática de um crime e que extravasa os limites teóricos da academia. Então, isto aqui é um grande exemplo do que significa o processo acadêmico transbordando para a natureza humana, e eu trago esses exemplos para mostrar aos colegas acadêmicos, às colegas acadêmicas, o quanto vocês podem extrair do direito penal para a vida real e quanto o direito penal é pulsante na vida prática e o quanto vocês podem mergulhar nos estudos de direito penal para casos práticos, para hipóteses práticas, que isso vai cada vez mais alimentá-los e fomentá-los e excitá-los nos estudos de direito penal, transformando o direito penal na matéria mais interessante de todas para serem estudadas. Espero ter trazido um tema interessante e ter aclarado esses pontos tocantes aí relativos à tentativa, à consumação, à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz. Muito obrigado pela companhia, até a próxima, estejam todos com Deus, muito obrigado.